Volto a apresentar-me, sou a Patrícia, sou da equipa de marketing do programa NutriumCare e muito obrigada por estarem aqui connosco neste webinar, que é o primeiro do NutriumCare, portanto vêm à estreia e estamos muito felizes de ver este número a crescer, está cada vez a crescer mais o número de participantes, que é sinal desta consciencialização da importância da alimentação e da saúde mental. Portanto, esperamos que este webinar seja parte da resposta às vossas preocupações. Esta que é também a missão do NutriumCare, não é? Mudar vidas através da promoção de hábitos saudáveis. Portanto, vamos já começar. Já passam cerca de 11 horas, uma terça-feira, estamos quase no final do mês de março, e sim, parece que 2023 começou ainda ontem. Acreditamos que esta hora a lista de tarefas ainda vai longa, mas é tempo de respirarmos fundo e tirarmos notas daquilo que realmente é importante e daquilo que pode começar já a fazer por si, pela sua saúde e pela sua produtividade. Até porque lá está, começou a primavera e é tempo de renovar. Consigo vão estar dois especialistas em nutrição e saúde mental. São eles a Manuela Abreu, que é nutricionista e diretora do Departamento de Nutrição do NutriumCare, e também aqui Rui Vieira, que é o nosso convidado neste primeiro webinar do NutriumCare e que nos vem trazer aqui alguns insights sobre a saúde mental e o impacto que esta tem no nosso cotidiano. Portanto, alimentação e saúde mental vão andar aqui sempre de mãos dadas durante esta cerca de 1 hora. Portanto, espero que tenham ao seu lado um copo de água, eu já tenho o meu, porque durante, lá está, cerca de 1 hora, esperemos não nos alongar, o Rui vai-nos falar sobre o stress, o impacto que este pode ter e como o podemos mitigar. A Manuela traz-nos aqui o papel da alimentação na gestão deste mesmo stress e até nos vai aqui apresentar algumas estratégias para adotarmos um estilo de vida muito mais saudável, mesmo em dias de alertas do calendário constantes e muita correria. Ao longo da apresentação vocês vão poder colocar as vossas questões, aproveitem por favor o Q&A daqui do Zoom para o fazer. No final vai haver tempo para respondermos a cerca de 3 questões. Não vamos responder a todas elas por questões de tempo e para podermos cumprir aqui o tempo que definimos, mas prometemos dar resposta assim que elas sejam enviadas para o nosso e-mail e teremos todo o gosto em fazer. Portanto, não me vou alongar muito mais, até porque estão aqui para ouvir quem realmente sabe sobre o tema, e voltarei ali no pontinho 4 da nossa agenda para resumir aquilo que é o NutriumCare e responder às vossas questões. Mas agora, Rui, o palco é teu. Então vamos lá, bom dia a todos. Obrigado Nutrium, obrigado Patrícia, obrigado Manuela por me terem feito este convite para estar cá. A Nutrium é assim um grande parceiro nosso, muito interessado e muito preocupado com as questões de saúde mental, e por isso para mim é um prazer estar aqui com vocês. E portanto, vamos falar sobre stress, não é? Todos nós sabemos o que é isto do stress, mas ao mesmo tempo sinto que sabemos e não sabemos, porque às vezes chamamos stress a coisas muito diferentes e não sabemos assim ao certo o que é. Mas eu antes de vos colar aí à parede dos vossos escritórios com informação acerca de stress, tudo aquilo que vocês têm que saber acerca de stress, se calhar vamos dar aqui um espacinho ao nosso corpo para viver, se calhar, o stress que vocês estão a sentir neste momento. Mas que mais importante, e já muitos estudos falaram nisto, mais importante do que a informação, é nós sermos capazes de aplicar essas coisas no nosso dia-a-dia, não é? E perceber. Há uma diferença entre sentir e saber, não é? Já a Antónia Damasio diz, e muito bem. Por isso vamos tentar sentir no início para saber depois, está bem? E por isso, aquilo que eu vou pedir aos corajosos que estão aí desse lado, e eu não vos consigo ver, mas eu ia pedir-vos que alinhassem comigo aqui num exercíciozinho de meditação, podemos chamar de meditação. Então, eu gostava que vocês, onde quer que estejam,
Se tentem sentar confortavelmente, ok? Tentem sentir o peso do vosso corpo a cair sobre a cadeira, não estarem muito focados em contrair músculo nenhum, estarem só sentados. Se puderem, se estiverem num sítio que seja bom para isso, fechem os olhos. Se não puderem, tentem dirigir um bocadinho o olhar para baixo, está bem? Para nós limitarmos um bocadinho aqui o que é o input visual e a estimulação e nos focarmos um bocadinho em nós próprios, ok? Portanto, e ao longo deste exercício deixem-me guiar-vos este momento. Portanto, eu quero que vocês tentem dirigir a vossa atenção agora para o vosso corpo, ok? Focarmos no corpo. Nós tendemos a olhar para o nosso corpo da mesma maneira que olhamos assim para um carro, não é? É uma máquina, um dispositivo que nos permite chegar onde queremos chegar e acabamos por fazer uso dele e esquecermos que o nosso corpo somos nós, não é? Vocês já pararam para pensar no dano que nós infligimos no nosso corpo, no nosso dia a dia? Tudo aquilo que nós queremos fazer, todo o esforço, toda a atenção ao longo do nosso dia, nas tarefas que nós temos que fazer, não é? Isto é uma brutalidade. E pedimos sempre tanta coisa, usamos e abusamos do nosso corpo e pouco lhe damos em troca, não é? Se ele fosse nosso amigo, se calhar ia estar chateado connosco por algum motivo. Portanto, tentem lá dirigir a atenção para o vosso corpo, ok? Portanto, lá está. Olhos um bocadinho virados para baixo e pensem no vosso corpo, pensem na vossa tensão que estão a sentir neste momento, ok? Pensem na pressa toda com que nós vivemos o nosso dia a dia, nos sítios onde queremos estar, nas tarefas que temos a fazer e na consequência que isso tem no vosso corpo neste momento. E tentem perceber, é normal que agora por estarem parados que alguma sensação, emoção começa a aflorar, tentem perceber onde é que ela está a aflorar e tentem dirigir um bocadinho a atenção para aí, ok? Tentem dirigir a atenção, por exemplo, para o vosso pescoço. Como é que está o vosso pescoço? Está contraído? Está relaxado? O que é que vocês querem fazer agora? Deem ao vosso pescoço aquilo que ele quer. Querem mexer? Querem alongar um bocadinho, tirar aqui os nós do pescoço? Façam isso, permitem-se fazer isso. Ok? E os ombros? Como é que estão os ombros? Estão contraídos cá em cima ou estão relaxados? E deixem-nos cair. Deixem os ombros cair. Se pensarmos, por exemplo, na nossa testa, nos nossos músculos da cara, que são tantas vezes contraídos ao longo do dia, quando nós estamos em tensão, o nosso olhar, tentem perceber a testa, os olhos, como é que vocês estão a sentir agora? Na vossa testa, nos vossos olhos, no maxilar, região tantas vezes contraída por nós sem estarmos a perceber, deixem cair o vosso maxilar. Percebam se estão a contrair neste momento, percebam se estão a fazer pressão e deixem cair. Ok? E vamos descer um bocadinho para os vossos braços. Como é que estão os vossos braços? Estão pesados? Estão tensos? Ajustem os vossos braços na vossa cadeira. Deem-lhes aquilo que eles precisam neste momento. Isto é tudo acerca de dar ao corpo aquilo que ele está a precisar. Ok? E vamos continuar. Costas. Como é que estão as vossas costas neste momento? A vossa lombar. Essa região que sofre tanto connosco e com as nossas pressões do dia a dia. Como é que está a vossa lombar? Contraída ao máximo? Ou não? Mexam-se. Mexam-se na cadeira. Contraem as costas, lombar. Deixem cair o peso na cadeira. Ok. E trago um bocadinho agora a atenção para a respiração. Essa respiração que nós também nos esquecemos no nosso dia a dia. Tendemos a respirar assim superficialmente. Não usamos nem diafragma nem caixa torácica. Quase que usamos só aqui o pescoço, não é? Aquelas respirações superficiais. Permitam-se encher os pulmões com uma respiração plena, profunda e deixem sair o ar cá para fora calmamente. E deixem sair som como o ar à medida que ele sai.
Nossa respiração, quando é plena, tem som, faz som, nós estamos todos contidos no nosso dia a dia. Ok, aos pouquinhos, tentem trazer a atenção para o momento presente, abrir os olhos devagar, voltarem-se a posicionar aqui na cadeira. Ok? Isto é assim um momentozinho de meditação, algo que nós podemos perfeitamente, isto para mim é das coisas mais importantes. Mais difíceis de fazer, e isso representa o problema, porque não temos tempo para estas coisas no nosso dia-a-dia, mas abram um espaço para isto, abram um espaço para perceber como é que está o vosso corpo em determinado momento. Perceber como é que está a vossa respiração, como é que está a vossa contração muscular. Ok? Estão contraídos, estão tensos, estão a respirar profundamente ou não. E agora sim, depois do sentir, vamos ao saber. O que é que importa saber no que diz respeito ao stress? O stress é uma resposta adaptativa, que tem uma função muito importante para todos nós e que foi preparado ao longo da evolução como uma proteção, como algo que nos protege. Não é? Faça um evento estressor qualquer, algum desafio, surge uma resposta de stress no nosso corpo, por parte deste conjunto de tecidos e núcleos, que é o sistema nervoso simpático e parasimpático, autonómico, ou seja, não necessita do nosso controle consciente. E assim de uma forma muito simples, para vos explicar o que é isto. Nós dividimos stress em stress agudo e stress crónico. O stress agudo é aquele que é adaptativo, é aquele que nós precisamos para a nossa sobrevivência, é aquele que nos monta uma resposta como vimos atrás, de luta ou fuga, não é? E esta luta ou fuga pode ser quando temos uma apresentação para fazer, como eu tive aqui há uns tempos, para vos mostrar este conteúdo. Tem uma reunião importante, tem qualquer coisa, ou seja, nós precisamos de algo que nos mobilize energia para conseguirmos atacar um determinado evento estressor, ok? Isto, a nível agudo, acontece com estes dois sistemas que eu tenho aqui, que eu vos pus aqui, o nosso sistema nervoso simpático e o eixo hipotálamo, pituitário e adrenal. Não precisam de saber assim estas coisas, mas basicamente há duas grandes hormonas, que é a adrenalina e o cortisol, que nos monta esta resposta de stress no corpo e que nós precisamos, atenção. Aumenta o batimento cardíaco, aumenta a pressão arterial, aumenta a disponibilidade de glicose, né? Nós precisamos de glicose nos nossos músculos, aumenta a pressão arterial para que essa glicose chegue onde ela tem que chegar, ok? Só que qual é o problema? Quando nós temos um evento estressor, ele não desaparece no momento, ou passado alguns momentos, há uma ativação crónica deste eixo HPA. Aquilo que o vosso organismo e o vosso cérebro diz é, ok, o evento estressor não desapareceu, nós precisamos de continuar com uma resposta mantida de stress para conseguir dar conta deste desafio. Então é isto que acontece ao longo do tempo, quando esta resposta de stress se mantém no tempo. E aí sim temos o stress crónico. Ok? E acima de tudo, a ideia que eu vos quero passar aqui com esta apresentação acerca de stress é que, no fundo, conseguimos reduzir o stress a este balanço entre recursos e exigências. Ok? A partir do momento em que nós sentimos uma resposta de stress constante, crónica, ao longo do tempo, isto significa que existe aqui um desequilíbrio entre recursos e exigências. Os nossos recursos são baixos, as exigências são elevadas. E como isto é assim, nós precisamos que o nosso organismo se mova para nos proporcionar uma capacidade de resposta aumentada. Ok? E acima de tudo é isto. Pensem nisto. Se eu estou a sentir stress no meu dia-a-dia, isto significa que os meus recursos não estão a ser suficientes para lidar com tanta exigência. Isto é uma ideia que parece simples, mas que é muito difícil de pôr em prática. Porque muitas vezes, quando nós sentimos stress, nós pensamos muitas vezes no que é que nós podemos fazer mais. Quando o nosso corpo já nos está a dizer, olha, os teus recursos são baixos para aquilo que tu queres fazer. E muitas vezes aquilo que nós sentimos é que devemos colocar uma carga ainda superior. O que é que eu posso fazer para responder melhor? Em vez de pensarmos um bocadinho na parte das exigências. Isto stress a longo prazo, o que é que nós podemos ter? Imensas manifestações. Fadiga, tensão muscular, dificuldades no sono, o sono e o stress
e a saúde mental andam de mãos dadas, têm uma relação bidirecional, ou seja, as dificuldades do sono podem originar problemas de saúde mental, e normalmente os problemas de saúde mental originam dificuldades de sono. E depois, claro, ansiedade, burnout, depois, e tem imensas consequências para o nosso sistema cardiovascular, para o nosso sistema imunitário, imensas coisas podem acontecer se esta resposta for mantida a longo prazo. E, como vos dizia, o sono é das principais coisas que nós podemos fazer para equilibrar um bocadinho esta resposta de stress, porque quando nós estamos a dormir existe um conjunto de respostas no nosso corpo que, lá está, diminui a frequência cardíaca, diminui a pressão arterial, e que nos permite reconstruir um bocadinho e reparar aquilo que acontece no dia-a-dia. Por isso, o sono, eu precisava aqui de se calhar de 2 horas só para vos falar da importância do sono na saúde mental e no stress, mas pensei nisto, ok, estou numa fase muito complicada na minha vida, o que é que eu posso fazer? Começar pelos pilares, e eu diria que o pilar mais fundamental é o sono, ok? 8 horas de sono, se conseguirem, é assim o ideal. Eu se calhar já passei o tempo, não já, Patrícia? Provavelmente, não? Estando aqui na Nutrio, não poderia deixar de falar de stress e comportamento alimentar. Porquê? Porque o stress normalmente produz uma de duas coisas em relação ao nosso apetite, ou diminui o apetite ou aumenta. A diminuição é se calhar muito comum, todos nós sabemos se calhar o que é isto, não é? Quando estamos mais ansiosos, mais estressados, tendemos a diminuir o nosso apetite e a comer menos. Há pessoas que perdem peso, isto é um dos critérios para, por exemplo, uma perturbação depressiva, mas pode existir um aumento do apetite. E porquê? Porque normalmente a comida pode funcionar como uma estratégia de regulação emocional, principalmente comidas com alto teor calórico, não é? Com muito açúcar e muita gordura. Porquê? Porque há uma produção de dopamina, aquilo que no nosso cérebro sinaliza como um estado de euforia, e então acaba por haver assim um contrabalancear de uma experiência negativa com uma positiva, e nós criamos uma associação no nosso cérebro. Ok, quando eu estou com stress, aquilo que eu posso fazer para melhorar, porque efetivamente melhora a longo prazo, é comer este tipo de alimentos. Só que isto a longo prazo cria aqui uma situação muito complicada, em que, face a respostas de stress, a nossa resposta automática de resolução é a alimentação através deste tipo de alimentos. E muitas vezes isto a longo prazo faz com que as pessoas já estejam a comer e ainda nem têm consciência que estão perturbados ou que estão a sentir algum stress ou alguma experiência negativa, seja ela qual for. Ou seja, é uma associação tão rápida, e nós em consulta recebemos muitas vezes este tipo de casos em pessoas que sentem que comem como resposta às emoções, mas na maior parte das vezes nem têm consciência disto. E por isso, para vos dar assim uma outra dica assim rápida, se isto for o vosso caso, tentem fazer algo que se chama um momento FEEL, que é o que tem aqui, que é Focus, Experience, Examine e Label. Ou seja, vocês encontrarem um espaço em que possam estar tranquilos, calmos, sem ninguém, e tentarem perceber o que é que está a surgir. Experienciar, deixar que alguma emoção ou uma sensação surja. Examiná-la. E depois tentar perceber o que é que é. Eu estou triste, estou ansioso, estou-me a sentir estressado. E isto vai criar um distanciamento para aquela resposta automática que é o comer automaticamente. É eu perceber, ok, eu sinto vontade de comer, deixa-me parar para pensar o que é que se está a passar comigo. Porque normalmente há uma ligação entre estas duas coisas. Então muitas vezes quando eu percebo, ok, estou a sentir tristeza, e então aí eu consigo fazer alguma coisa em relação a isso. Porque eu identifiquei, eu estou-me a sentir triste, então eu posso fazer alguma coisa em relação a essa tristeza. E não responder automaticamente com a alimentação. Ok? Pois claro que quando nós juntamos a alimentação como uma estratégia de regulação emocional com pessoas que têm, por exemplo, uma sobrevalorização do aspecto e forma corporal, e que a isto se associa um padrão restritivo de alimentação, normalmente pessoas muito perfeccionistas, com alguma dificuldade em perceber as emoções, podemos ter uma perturbação de comportamento alimentar, as anorexias, as bulimias e essas coisas todas. Por isso, a ligação entre alimentação e saúde mental é algo que é muito, muito forte, obviamente. Para terminar, estou quase. Esta é a ideia principal, recursos e exigências, baixo recurso e elevadas exigências. Muitas vezes nós não temos
nós não temos consciência de que temos esta opção, que é dizer que não. Dizer que, num determinado momento, se eu não consigo aumentar os meus recursos, eu posso tentar diminuir as minhas exigências. E isto envolve impor limites, envolve dizer que não. Porque muitas vezes esta opção não é muito acessível a nós. Dizer, ok, olhem, achei que ia dar, mas não consigo. Essa tarefa, esse projeto que eu tinha que fazer, no início achei que ia estar tranquilo, nesta fase percebi que não, isto está-me a trazer sofrimento. Por que não? Por que não? Não é? Às vezes nós em consulta com os meus colegas, etc., eu sinto que nós vivemos muito na era do burnout como medalha. E às vezes nós psicólogos não somos os melhores exemplos. Quantas vezes vou às páginas dos meus colegas e vejo, são 11 horas e eu estou a acabar agora a última consulta. Ok, muito bem, estás a valorizar o teu sono, a tua saúde, o teu bem-estar, as tuas relações? Não, mas eu sinto que vivemos numa altura em que o burnout é quase uma coisa que nós temos orgulho, não é? Tive burnout, dei tudo o que eu tinha para dar ao meu contexto profissional. Por isso, esta resposta é muito contraintuitiva, dizer que não é? Porque muitas vezes nós vamos retirar quase todo o nosso valor ao nosso contexto profissional. Isso pode não ser muito porreiro. Depois, terem atenção a isto, ou seja, às vezes os nossos recursos podem ser impactados por questões psicológicas, por distorções cognitivas, por dificuldades que nós temos emocionais e psicológicas, do género, uma apresentação como esta que eu estou a fazer aqui pode não envolver um enorme stress para mim, mas para alguém que tem uma ansiedade social, por exemplo, uma ansiedade de desempenho, pode ser um desafio gigante, impossível. Ou seja, é preciso nós também termos esta percepção que às vezes podemos ter que tratar de alguma coisa antes de conseguirmos fazer face a determinadas exigências. E depois, isto é muito importante, terminar em tempo para vocês. Quando é que foi? Quantas vezes é que nós não passamos uma manhã, uma tarde, um dia completamente focados em tarefas, em que nós abrimos o computador às 9, terminamos à 1 e nem demos conta do tempo passar. Não fomos à casa de banho, não comemos, não bebemos, não nos levantamos para ir apanhar um bocado de sol. Terminem tempo para vocês. E coisas mesmo básicas. Isso às vezes pode parecer ridículo, mas não é. Sentem fome, comam. Vocês estão desorganizados, o ambiente está muito caótico. Parem um bocado, vão até lá fora, 10 minutos e venham outra vez. Sentem-se tensos, levantem-se, façam um alongamento, mas não fiquem uma tarde, uma manhã sempre a trabalhar, super focados. Ouçam o vosso corpo, porque ele está sempre a falar com vocês. Ok? Aquele momentinho que nós fizemos no início, repitam, façam essas coisinhas. E para terminar, lá está. Quanto maiores são as exigências, maior é a necessidade de nós termos outras coisas na nossa vida, não é? Se nós estamos a passar uma determinada fase em que temos imensos desafios, por exemplo, em contexto profissional, ok, este é o momento também de eu me virar para as minhas relações pessoais, para valorizar os meus hobbies, para, ok, impor limites. O meu trabalho está a ser super esgotante, está a exigir muito de mim. Ok, então eu vou parar às 6, que é o meu horário, e vou dar uma caminhada, vou respirar, vou ao ginásio, vou fazer qualquer coisa. Ok? E pensem também nos vossos valores. Pronto, eu já me estou a alongar muito, mas o que é importante para vocês? Quais é que são os vossos valores em termos de relações pessoais? Porque nós às vezes damos por nós em piloto automático a responder só aos desafios. É quase às vezes explico isto em consulta. Os nossos valores vão por aqui, aquilo que eu quero ser como pessoa, nas relações, etc. Nós estamos aí por aqui. E nem nos apercebemos que estamos a fazer coisas que não são importantes para nós. Mas elas são-nos impostas no nosso dia-a-dia. E nós fazemos, pronto. Estamos a responder em piloto automático. E às vezes é bom pensar, ok, espera lá. Isto que eu estou a fazer é importante para mim? Eu valorizo isto? O resultado final vai ser importante para mim? Vai-me deixar mais perto de onde eu quero chegar? Ou não? Estou só a fazer porque sim. Percebem este tipo de coisinhas? Pronto, está feito. Desculpem lá, alonguei-me um bocadinho. Mas pronto, são três materiais só que eu acho que são espetaculares. Um é As Lentas Lições do Corpo, de um professor de Psicologia da Universidade do Porto.
e fala muito disto, do quanto nós negligenciamos o nosso corpo e as necessidades dele. Este documento que está aqui na vossa esquerda é um documento da Organização Mundial de Saúde espetacular sobre stress e como gerir o stress, muito prático, com coisas muito práticas. E depois o Huberman Lab é um grande neurocientista que fala muito destas coisas. Por isso ouçam o podcast dele. E pronto, muito obrigado por me terem ouvido. Desculpa, Manuela, exagerei um bocadinho, mas pronto. Obrigado pela vossa atenção. Oi, agora é a minha vez, não é? Rui, foi uma ótima introdução teórica, porque o que eu vou tentar fazer vai ser mesmo levar aqui para a alimentação, por isso acho que foi excelente essa introdução que já fizeste. E como tínhamos partilhado antes das pessoas entrarem, eu tenho por norma de falar rápido, portanto, não vai haver qualquer problema. Já estou a ver a minha apresentação, certo? Ok, boa. Então, o meu papel aqui é falar como o stress impacta a nossa alimentação, não é? E como é que nós podemos usar a alimentação para ajudar a cooperar com isso. O Rui já fez aqui uma introdução bastante interessante, portanto vocês já percebem os conceitos teóricos se estiveram atentos e agora vai ser ainda mais fácil acompanhar. Antes de avançarmos, eu gostaria só de vos fazer uma pergunta muito simples, que é, porquê é que nós comemos? Queria que vocês pensassem, ou registrassem num papel, ou mesmo mentalmente, e tentassem responder um ou dois motivos pelos quais se alimentam diariamente, não é? Qual é o propósito disso? Existem vários motivos e há pessoas que se identificam mais com uns e mais com outros. Então eu vou enumerar aqui alguns exemplos apenas. Primeiro, nós comemos porque precisamos de energia, não é? Já vimos há bocadinho como é que nós utilizamos essa energia. E o Rui também deu um exemplo muito interessante que também tinha aqui a partilhar, que é nós somos o nosso carro, não é? Nós precisamos de energia para andar, como temos que pôr também o combustível no carro. E então é por isso que nós nos alimentamos. Um dos grandes motivadores evolucionários da espécie, não é? Foi a descoberta do fogo, porque nos permitiu otimizar os nutrientes dos alimentos e retirar mais energia deles. Portanto, nós comemos porque efetivamente precisamos dessa energia para nossas atividades diárias. Outro motivo é para termos saúde, não é? Nós sabemos que os alimentos trazem-nos vitaminas e minerais muito importantes para a nossa saúde e até a falta deles podem causar vários problemas, não é? Então a gente tem essas anemias que são muito comuns na nossa sociedade, que é simplesmente a falta de consumo ou de absorção de ferro. Portanto, é mesmo muito importante para a nossa saúde também. Outro motivo é para celebrar, não é? Quando vocês têm alguma promoção ou passam algum exame, normalmente vamos jantar fora ou vamos beber qualquer coisa. E também um exemplo muito interessante é aniversários. No nosso aniversário, como é que nós celebramos? Com um bolo, todos à volta de um bolo, cantamos parabéns, não é? Celebramos também com música, mas também celebramos com a alimentação. Por outro lado, também celebramos não, comemos para nos consolar, ou seja, quando estamos mais tristes ou quando estamos um bocadinho ansiosos, não é? Nós comemos de forma de conforto e, por último, também para relembrar memórias. Às vezes este aqui não associamos logo, mas normalmente quando criamos pratos não é, típicos da nossa terra, pratos dos nossos pais ou dos nossos avós, é para nos trazer mais próximos. Onde nós costumamos notar mais isto é quando, por exemplo, vamos morar para fora do nosso país e fazer um prato que é típico do nosso local traz-nos uma felicidade enorme. E então é por isso que a nossa alimentação está bastante associada às nossas emoções. Nós já não comemos apenas para sobreviver, até existe a expressão, nós vivemos para comer, não é? Portanto, está mesmo muito associada com as nossas emoções e, consequentemente, com o stress. Falando aqui do stress às necessidades energéticas, e esta parte já foi muito bem introduzida pelo Rui, eu queria só levar aqui um bocadinho especificamente para a alimentação, não é? Nós temos aqui então um mecanismo de luta ou fuga que já foi abordado. E esta imagem é muito representativa disso, porque antigamente, não é? no Paleolítico, nós tínhamos que caçar
para nos alimentar. Nós não íamos ao supermercado e víamos imensa publicidade com alimentos super apetitosos. As pessoas tinham que ter este mecanismo de luta ou fuga para conseguirem efetivamente alimentar. É potenciada então pela adrenalina, que nos causa aqui esta a luta ou fuga, e também pelo cortisol. O que é que acontece hoje em dia? Nós já não temos que fugir de predadores. Os nossos estressores, então, como já foi falado, é o nosso chefe, que nos está sempre a chatear com os horários incompatíveis com a vida social, familiares que se calhar não são tão agradáveis, as notícias todos os dias a falar sobre guerras, catástrofes, custo de vida. Então, tudo isto são os nossos estressores de hoje em dia. E estão presentes 24 horas, que é tal aquele efeito prolongado que já tinha sido falado. E nós já falamos aqui da adrenalina e do cortisol. Eu queria também trazer aqui outra hormona muito interessante para a alimentação, que é a grelina. Portanto, se por um lado o cortisol são os soldados que o nosso corpo, não é, envia como resposta, não é, a algum efeito estressor, e ele é muito importante na parte da alimentação. Porquê? O que é que ele nos faz a nível fisiológico? Ele ajuda o nosso corpo a armazenar energia. Ele pensa, ok, eu não sei o dia da manhã, então eu preciso que quando tu te alimentares, tu consigas absorver o máximo de energia que consegues, porque eu não sei o que é que vai acontecer. Então ele ajuda-nos aqui a absorver esta energia dos alimentos que consumimos. E por outro lado, tem aqui o seu sidekick, que é a grelina. A grelina também é influenciada pelo cortisol e ajuda-nos aqui a aumentar o nosso apetite. Ou seja, se por um lado o cortisol ajuda a armazenar, a grelina faz, ok, temos que procurar mais, tenho apetite, quero mais alimentos. Então temos aqui estes dois amigos que andam sempre juntos. O que é o interessante sobre aqui a grelina? É que ela não nos dá vontade de comer um prato de sopa ou uma peça de fruta. Ela dá-nos vontade de comer alimentos com elevada palatabilidade. São alimentos com alto teor de gordura, açúcares e sal. Posto isto numa vertente, num contexto de um estressor agudo, ok, é a resposta do nosso corpo, está ótimo. O que acontece hoje em dia é que isto é um efeito continuado, ou seja, não é só hoje, é amanhã, é durante uma semana, é durante meses, é durante anos. Então, o que é que temos visto hoje em dia? Que, efetivamente, o stress tem sido um potenciador das doenças crónicas. Porquê? Porque estes estão presentes de forma continuada. E então o que é que acontece? Temos aqui um aumento de peso e uma desregulação hormonal que é difícil de controlar. Porque nós, se por um lado, temos vontade de alimentos com mais gordura, mais sal e mais açúcar, não é? Por outro, também temos todos aqueles fatores aliados ao stress que também já foram ditos anteriormente, que, por exemplo, é o sono, a perturbação do sono, que é importante também para a regulação destas hormonas. Mas no dia a dia, como é que nós lidamos com isto, não é? Eu dormi mal, então hoje vou tomar piores decisões alimentares porque as minhas hormonas estão desreguladas, e também vou compensar em estimulantes ao longo do dia, porque eu tenho que conseguir fazer todas as tarefas que me foram propostas neste dia, para além de eu estar com elevado stress e com mau sono. Ok? E então, isto durante vários longos períodos de tempo, o que é que leva? Aumento de peso, aumento da resistência à insulina, o risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e cancro. Portanto, hoje em dia, e vocês podem se relacionar com o nome destas doenças, são muito comuns e são muito comuns na sociedade desenvolvida, né, em que nós vivemos, e portanto muito associada ao stress e às decisões alimentares que nós tomamos com a consequência disso. E temos aqui o coquetel para a desgraça, não é? Que é do stress à pandemia da obesidade, em que aliamos todos estes fatores hormonais desregulados, a nossa resposta de forma emocional e ainda a alta disponibilidade destes alimentos que a nossa grelina adora, que é alimentos com alta palatabilidade, gorduras, sal e açúcares, não é? E todos estes disponíveis no supermercado, em vending machines, em todo lado onde nós olhamos, nós temos estes produtos. Portanto, o que é que resulta aqui? Em que 54% da população portuguesa com excesso de peso. E são estes vários fatores que contribuem para isto. Não é uma única decisão que nós tomamos num dia.
todos assistimos em piloto automático também, como já foram falados. Isto é o resultado de uma sociedade que vive assim constantemente. Mas hoje estamos aqui para falar sobre o quê? De como quebrar este ciclo, não é? Ou seja, o que nós queremos é que vocês saiam daqui, deste momento, com pelo menos uma ou duas estratégias que vocês possam. Primeiro nós ganhamos awareness sobre o problema, não é? E agora vamos ver como é que nós conseguimos então sair com uma ou duas estratégias para conseguirmos quebrar o ciclo. Antes de mais, eu gostava de perceber que vocês percebessem se identificam neste ciclo que nós falamos. Não é? Podem até não se encaixar aqui, mas conhecerem algum familiar ou algum colega que se encaixe. Então, vocês chegam a casa estressados, depois de um dia de trabalho, e vão direto ao armário da cozinha e ver se há alguma coisa para comer, porque têm fome, não é? Eu tenho fome. Vocês até dizem, estou cheio de fome, quando chegam a casa, não é? No entanto, abrem o armário e a única coisa que vos atrai é um pacote de bolachas com pitas de chocolate super crocantes, com um saborzinho assim, aquele sabor que salgado assim no fim, para dar o equilíbrio entre o doce e o salgado, não é? E pensam, é exatamente isto que me apetece. Que sorte que eu tenho isto no meu armário de casa. Como é que eu já sabia que eu ia querer exatamente este alimento, não é? Então, abrem o pacote, sentem-se no sofá e começam a comer. Imediatamente um alívio enorme e pensam, meu Deus, era mesmo isto que eu precisava, não? O tal sistema de recompensa, não é? Que já falamos, e que atua de forma imediata, eu imediatamente já me sinto melhor. No entanto, continuo no sofá, com um pacote de bolachas aberto e percebo-me que já estou na última bolacha. De repente, não sei como é que aconteceu, mas já tenho um saco de batatas à minha beira, um refrigerante terminado, e olho à minha volta e penso, o que é que me aconteceu para eu estar aqui neste momento? E penso, não pode ser, deitam tudo fora, amanhã vai ser diferente, não é? Começa a dieta amanhã, porque amanhã eu vou fazer algo diferente para isto mudar. E o que é que acontece? É o tal ciclo, não é? Ou seja, comemos de forma emocional porque estávamos estressados, soube bem naquele momento, mas depois ficamos frustrados porque não soubemos como controlar, e agora não sabemos o que fazer, e sentimos novamente uma onda de stress. Então andamos aqui. No dia seguinte, estressado novamente, alimentos que não devíamos ter comido, e repetimos, e andamos sempre a repetir este ciclo. E, portanto, é muito importante. Eu gostei muito da estratégia que o Rui falou do PIL, não é? Porque ele aplica-se exatamente aqui. Nós temos que parar e temos que pensar no porquê das nossas decisões e como é que nós conseguimos aqui tomar decisões diferentes. Primeira dica, muito simples, vocês vão pensar, então eu vim aqui para receber esta dica, mas é importante nós relembrarmos e às vezes as pessoas não vão ao básico, vão a tudo que são soluções rápidas e hoje em dia vemos nas redes sociais e também nas notícias temos visto uma solução muito rápida e não tão eficaz, não é? E esquecemos de olhar para o básico, que é a base de uma alimentação saudável. Eu gosto de dizer é garantir que o eu de hoje cuida do eu de amanhã. O eu de hoje que tem tempo, que pode ser fim de semana, que vai às compras, que vai preparar as refeições que eu vou ter durante a semana, que vai preparar os snacks, vai cuidar do eu quando começar a semana e começarem a atrasar as datas de entrega. Portanto, é preciso nós cuidarmos de nós amanhã. Então, se tiverem tempo no fim de semana para ir às compras, para preparar, aconselho vivamente que o façam. E ter o vosso frigorífico, eu quis mostrar esta imagem porque este frigorífico é ideal para o que nós devemos olhar. Alimentos frescos, alimentos coloridos e alimentos saciantes, ok? E mais do que remover os maus, não é? Mais do que remover as bolachas e as batatas e tudo mais, é tornar os bons aliciantes, torná-los interessantes, torná-los fáceis e torná-los apelativos. Por outro lado, se tiverem essa oportunidade de ter um acompanhamento multidisciplinar, procurar ajuda de um psicólogo para conseguirem trabalhar as estratégias para recuperar o stress e também do nutricionista para trabalharem estratégias de como lidar com os efeitos do stress na alimentação, ok? É perfeitamente plausível não conseguirem fazê-lo sozinhos e por isso é que estes profissionais estão aqui para vos ajudar. O psicólogo
o Rui certamente sabe melhor do que eu, mas ajuda-vos a pararem, não é? E pensarem no porquê. E o nutricionista ajuda-vos a cuidar do eu de amanhã, que o eu de hoje estressado não toma as decisões que vão prejudicar o eu do futuro. E porquê? É muito simples, não é? Ou seja, se pensarem em uma boa alimentação, uma boa saúde mental, eu vou ter mais bem-estar, mais felicidade e mais saúde no geral. E isto vai melhorar a minha imagem corporal, vai potenciar comportamentos mais saudáveis e vou garantir o meu consumo de nutrientes. Portanto, nós mudamos o ciclo de negativo para positivo, não é? E isto não é de um dia para o outro, mas começa sempre pelos pilares. O Rui falou do sono e eu vou falar aqui da alimentação. Obviamente, são aqui os dois pilares que andam sempre de mão dada para nos ajudar a ter mais saúde. Se eu tivesse que partilhar assim, dicas para vocês aplicarem já falámos ali do planeamento e do frigorífico, mas existem outros que também acho que são muito interessantes. Primeiro é a saciedade, ok? Nós devemos garantir que não estamos aqui em picos de glicemia, em que estamos a manhã inteira a trabalhar focados e nem sequer nos lembramos de comer, nem sequer nos lembramos de nos levantar, nem de beber água, ou seja, nós devemos ter consciência da nossa saciedade e ter snacks por perto, como iogurtes, como frutos gordos, frutas, cereais, ok? Por outro lado, é a hidratação, nós sabemos que ela é muito importante. Muitas vezes confundimos os sintomas de fome com sintomas de hidratação. Eu acho que alguém bebeu água aqui, que eu vi que mal eu falei de hidratação, e é mesmo isso, é visual, é mantermos aqui algo visual à nossa beira para nos manter hidratados. E é um. Agora a Patrícia também está a ver. Acho que vocês não estão a ver, mas a Patrícia também está a ver água, portanto, é um. Como é que se diz? É como bocejar, não é? É contagiante. Portanto, se vocês beberem água, vocês vão beber mais água. E ela também é muito interessante para a vossa performance cognitiva e até para mesmo para as dores de cabeça. Às vezes sentimos dores de cabeça e pode ser simplesmente falta de água, ok? O exercício físico também é muito importante, porque ele ajuda a combater a fadiga mental. E se vocês trabalharem de casa, ou mesmo se trabalharem no escritório, levantem-se, vão à janela, hoje está sol, ponham a vossa carinha ao sol um bocadinho. Portanto, estas pequenas coisas também fazem muita diferença. Não atribuir valor moral aos alimentos, porque esta é uma das principais causas do motivo de termos aquele ciclo, não é? Porque nós achamos que queremos comer aquele alimento porque ele vai nos fazer bem no momento, mas depois comemos o pacote inteiro e pensamos, eu comi um pacote de bolachas cheias de açúcar, cheias de chocolate todas de uma vez, e então nós, ao atribuirmos este valor moral aos alimentos, também estamos aqui a potenciar este ciclo de stress, portanto, os alimentos cabem todos uma alimentação saudável no seu devido momento. E por fim, então, a preparação, vocês já devem ter percebido que eu sou fã da preparação. Também gostava de a fazer mais, mas sempre que me é possível eu faço a preparação porque eu não posso depender do eu da manhã. Eu tenho que, o eu de hoje tem que cuidar do eu da minha semana, portanto a preparação é mesmo muito essencial. Snacks para fazer em 2 minutos que potenciem a vossa saúde e que fazem com que a alimentação não seja mais um fator de stress na vossa vida. Eu tenho aqui alguns exemplos, vocês podem tirar um print, um screenshot se quiserem, em que eles são bem completos. Nós temos aqui a questão do iogurte e dos cereais e da fruta, ok? Vocês não têm mesmo tempo nenhum, não têm onde comer, tem que ser no carro, tem que ser a caminhar, a entrar de um sítio para o outro. Então, a peça de fruta e frutos gordos são excelentes para este tipo de situações. Se vocês forem fã do vosso pãozinho, vocês devem optar por pães que tenham mais fibra, pães de cereais e pães integrais. E depois juntou sempre outro componente, como o queijo para acrescentar proteína, ou então a manteiga de amendoim para acrescentarem alguma gordura saudável. Outra opção, não tenho tempo mesmo e não quero perder tempo em preparar coisas. As tortitas, que já quase vêm embaladas individual para vocês levarem para todo lado, e um queijinho também de barrar. Portanto, não há desculpas para não fazer uma alimentação mais saudável, porque ela pode ser efetivamente bastante prática. Se vocês tiverem um dia inspirados, sem stress e prontos para planear alguma coisa, nós temos aqui um e-book com algumas receitas, vocês podem utilizar o QR Code. Elas foram feitas em parceria com uma colega nossa e não demoram 2 minutos, mas são
incríveis, são mesmo muito saborosas e podem ser ideais para aqueles dias em que vocês chegam a casa e pensam, eu só quero algo mesmo que me dê um gostinho assim, um saborzinho docinho, mas continua a ser saudável porque tem estes componentes. Então, estas receitas são muito úteis, vocês podem fazer, vocês podem armazenar no frigorífico ou no congelador e depois, por exemplo, temos aqui o pão de banana, que fazem um pão de banana, partem em várias fatias, congelam e num dia que seja mais corrido é só aquecer aquilo uns minutinhos na torradeira e podem até levar um pequeno almoço saudável pelo caminho. Portanto, novamente, não há desculpas para não comer mais saudável se nós tivermos aqui estas ferramentas. E por fim vocês dizem-me, ok, está tudo bem, mas eu quero mesmo um doce, eu tenho que poder comer um doce, não é? Na minha vida não vai ser só ter que comer um docinho ou que eu gosto. E aqui é fazer o que nós já falamos, que é, está tudo bem, desde que seja com consciência, desde que não seja uma resposta emocional e que nós nem sequer nos apercebemos dela. Todos os alimentos cabem ou fazem parte de uma alimentação saudável se estiverem a promover a nossa saúde. Portanto, se eu quiser comer um gelado, ótimo, eu vou comer aquele gelado porque eu tomei essa decisão de forma consciente, eu fiz o processo, não é? O filme, não é? Eu examinei e pensei sobre o que é que eu queria comer e eu vou comer aquele alimento. E vou comer o suficiente para eu me sentir bem, ok? Quando eu me sentir bem, quando eu me sentir saciado, eu vou conseguir parar. Ter esse controle de conseguirmos parar quando nos sentimos bem também é muito importante. E por isso, que a nossa alimentação não seja mais um mecanismo de luta ou fuga, mas sim um momento de bem-estar mental, fisiológica e também social. E, portanto, muito obrigada a todos pela vossa presença e volto a passar a palavra então à Patrícia. Obrigada, Manuela. E já que falamos aqui em doces, e muito em jeito de conclusão, quando falamos de quebrar ciclos, o tal ciclo falado pela Manuela, o esporadicamente, e mais uma vez quando estamos a falar de rotinas saudáveis, não funciona tão bem como uma jornada contínua e personalizada, adaptada às necessidades de cada um. E é isto que defendemos no programa do Nutrium Care, que é um painkiller e não um doce, que as empresas podem oferecer aos seus colaboradores para melhorarem os seus hábitos alimentares de forma saudável e duradoura, assim, não estejam à espera aqui de dietas de 3 em 3 dias, mas pretendemos que seja uma mudança duradoura. Portanto, para quem ainda não conhece o programa, a nossa missão é mesmo mudar vidas, uma empresa de cada vez, e conseguimos fazê-lo através de consultas de nutrição, de webinars, de show cookings, de medições antropométricas nas próprias empresas e através, por exemplo, de uma aplicação móvel que liga colaboradores à sua nutricionista para poderem enviar mensagens e até obterem o tal doce, a tal motivação extra que precisam para continuarem esta jornada. Portanto, a nossa abordagem já mudou vidas e ficamos muito felizes quando vemos este tipo de testemunhos. É o caso, por exemplo, aqui da Marta, que não sabia que a nutrição poderia fazer tanto por ela. Portanto, ela já tem uma nova rotina que lhe permite quase já de forma natural não ceder aos impulsos, e por acaso vi muitos comentários aqui no nosso chat a mencionarem esta dificuldade em não ceder a impulsos e ficarem presos no tal ciclo, e portanto o nosso programa já conseguiu fazer muito neste sentido. E agora vocês perguntam porque é que tenho aqui o José que sofria há cerca de 15 anos de síndrome de intestino irritável, portanto ele é da Nutrium, e só quando a empresa lhe ofereceu este programa é que viu a sua vida mudar. E foram necessárias apenas pequeninas alterações nos seus hábitos e na sua rotina. Além do intestino ser o nosso segundo cérebro, e a Manuela disse-me para não focar muito este tema porque dava pano para outros webinars e para outras conversas, o José viu a sua autoconfiança mudar porque esta condição lhe levava a alguns desconfortos, não só no dia-a-dia como também no próprio trabalho, como devem imaginar. Portanto,
agora é a vez de mudar também mais vidas, podermos mudar a sua. E portanto, se achar que realmente podemos fazer algo por si ou por um colega seu, fale connosco, ajude-nos a chegar ao vosso RH, que temos a certeza que temos tanto interesse como ele de vos ajudar a mudar a vossa vida e promover o vosso bem-estar. Portanto, agora vi que muitos já fizeram as questões no Q&A. E podemos avançar já para aí. Resta-me também agradecer aqui à Manuela e ao Rui por estarem aqui connosco. É quase meio-dia, é quase hora de almoço, mas não vamos sair aqui de certeza de barriga vazia. E esperamos que todos os que participaram, que tenham gostado, que tenham anotado. Nós também lá está, vamos enviar esta apresentação para que não vos faltem estas dicas no vosso dia-a-dia. E pronto, façam cara as vossas questões. Eu tenho aqui alguns lobbyings fortes em relação a algumas, porque Manuela, eu há bocadinho não estava a beber água, estava a beber café e portanto tenho aqui já um lobbying muito forte para uma das questões, mas aproveitem este próximo minuto para fazer mais questões. Eu acho que tem aqui uma pergunta até mesmo do café. É isso, é o meu lobbying. Posso então começar a Força, responder, Manuela. se calhar, para também não alongarmos muito. Sinto que algumas já fomos falando aqui. Posso começar por esta do café, não é? Eu acho que o café, não é, e o sono estão muito relacionados. Aqui diz que quando estou estressado bebo imenso café, às vezes sinto que prejudica o sono à noite, mas se não bebo muitos durante o dia, sinto que não aguento e há alguma maneira de dar a volta. Eu vou falar aqui na parte da alimentação, não sei se depois o Rui quer introduzir na parte mais do sono. A verdade é que há várias pessoas que têm diferentes sensibilidades ao café. E normalmente o que é que está aconselhado? Que quando notam que a vossa sensibilidade ao café é maior, devem tomá-lo ao início do dia, ou seja, depois do almoço, se calhar já não devem tomar mais café, porque ele efetivamente atua com alguns receptores que depois potenciam o sono. Maneiras de dar a volta. Então, manter o consumo de café mais no início do dia e ao final do dia, se calhar, optar pelo descafeinado. Isto para, se calhar, enganar um bocadinho o cérebro e ele pensar que estamos ali a tomar café, mas na verdade não estamos a ter o efeito da cafeína. Portanto, ao final do dia trocamos mais ali por um descafeinado. Mas eu sinto que a base disto é o ciclo, não é? Café, dormir mal, café, café, dormir mal. E, portanto, eu acho que aqui seria importante nós termos em atenção ao sono que temos durante a noite. Portanto, Rui, não sei se queres intervir aqui na questão mais relacionada com o sono. Já falaste muito bem, Manuela. A cafeína liga só aos nossos receptores da adenosina, o que faz com que aquela substância que nos diz que queremos dormir, que temos que dormir, que nos dá a pressão de sono, acaba por nunca surgir. Isto gera aqui uma situação crónica de privação de sono, ou seja, nós dormimos e acabamos por nunca sintetizar completamente essa substância que precisava de estar lá, acumulámos-la para o dia a seguir, estamos mais sonolentos, temos mais pressão para o sono, tomamos café, esse café vai-se ligar a esses receptores, vamos chegar à noite e ainda vamos ter receptores ocupados com cafeína quando devemos estar ocupados com outra coisa. E pronto, e gera-se uma situação complicada de privação de sono, mas no fundo, se calhar aquilo que é importante perceber aqui para este participante é o que é que se passa, não é? Qual é que é a função que o café está aqui a tomar na vida desta pessoa? Se é para gestão de ansiedade, stress, se é para se conseguir focar ou por dificuldades de concentração, por exemplo. E muitas vezes eu dou esta dica às pessoas deixarem de tomar café, nem que seja um dia, perceberem o que é que acontece. Como é que eu me sinto? Começo a ficar com crises de ansiedade, pânico, coisas do género. Ok, então isto significa que eu tenho um problema de ansiedade e preciso de o tratar. Que às vezes mais do que... Porque acaba estas coisas todas, o café, etc., por ter uma função na vida deste participante, não é? Nós temos que perceber qual é essa função, que é para depois percebermos a função
conseguirmos intervir e fazer com que ele deixe de precisar, não é? Obrigada aos dois. Manuela e Rui, tenho aqui uma sobre suplementos. Há algum suplemento alimentar que possa tomar? Eu acho que está relacionado aqui com a questão do stress. Manuela, consegues dar resposta? É assim, os estudos recentes têm demonstrado que um suplemento alimentar não vai substituir uma má alimentação. Portanto, se eu não tiver a ter uma alimentação cuidada, não há suplemento alimentar que me salve, ok? Suplementos alimentares podem ser interessantes, por exemplo, em algum tipo de vitaminas específicas que nos deem mais, que o déficit nos dê mais fadiga ou que nos sentimos mais cansados. Por exemplo, o ferro, o déficit de ferro deixa-nos bastante cansados ao longo do dia, nós não temos energia para fazer as nossas atividades. Portanto, antes de tomar um suplemento alimentar é importante perceber se há algum déficit. Só aí é que vai ter mesmo um efeito interessante. E antes de pensar em suplemento alimentar, pensar numa alimentação saudável, porque não há nenhum suplemento que vai substituir uma refeição completa, ou então que nós saltamos refeições, não fazemos pequenos almoços, ou então não fazemos nenhum lanche a meio da tarde e temos fome, ok? São adaptados a toda a gente, mas não há nenhum suplemento alimentar que nos vá salvar de uma má alimentação. Às vezes é aliciante pensar nisso, mas vamos estar só a gastar dinheiro à toa se não cuidarmos da nossa alimentação. E se me A permites, nível Manuela, de stress, deixa-me só dizer que também não há suplemento alimentar nenhuma nenhum que substitua a psicoterapia. É outra coisa que nós às vezes temos a esperança que exista, mas não há. exatamente. Por isso, eu acho que estarmos sempre a ir diretamente à questão dos suplementos pode não ser tão interessante. Existem alguns componentes, mas novamente são dos alimentos, que são os polifenóis, que podem ser interessantes para o nosso desenvolvimento cognitivo, ou seja, para não nos sentirmos com tanta fadiga. Mas eles estão presentes na fruta, estão presentes até no chá, estão presentes no alho, na cebola, portanto, nós conseguimos arranjar estes nutrientes através da nossa alimentação. Então, não temos aqui suplementos milagrosos, mas podemos ter aqui algum alimento. Isto aqui é uma outra questão de outro participante que está a perguntar se há algum alimento, quando fica mais estressada, que possa contrariar a fome. Aqui, há milagres? Eu acho que por isso é que a nutrição não é assim tão famosa, porque não há milagres. Pois. Nutrição. Nós sinto a mesma coisa em relação à psicologia. Tá? Nós somos duas áreas em que tem que ter mesmo a pessoa a trabalhar por si. Mas, Portanto, qual é que era a questão? Já não me recordo. Para prevenir o stress, não é? Desculpem, sim, se há algum Pois. alimento que te ajuda, que nos ajuda a prevenir o stress. Ok. Eu sinto que mais do que o alimento para prevenir o stress, eu acho que é mais a decisão de termos que comer e termos que fazer. Causa mais stress do que um alimento específico. Se eu souber que a minha próxima refeição está pronta e eu só tenho que fazer pouquinhas coisas para a finalizar ou eu só tenho que aquecer, todo esse fator já não vai ser um fator de stress para mim. Ok? Portanto, mais do que o alimento específico, é garantir que as nossas refeições não causam esse fator. Sim. Se me permitem, também aqui como resposta aqui a uma questão que às vezes quando fico muito estressada perco completamente a fome. O que é que eu posso fazer para contrariar isso? E esta questão também que foi colocada. Pratiquem aquela competência que eu estava a falar há bocadinho. Eu estou estressado, eu estou-me a sentir mal. Eu sei que a minha resposta automática é ir ao armário e comer qualquer coisa, como a Manuela dizia, as bolachas com pepitas de chocolate. É muito comum, não é? Ok, deixem-me parar 1 minuto, 2 minutos para perceber o que é que está a passar comigo. O que é que está a acontecer com o meu corpo neste momento? Estou a sentir ansiedade, estou-me a sentir triste, estou-me a sentir estressado, isolado, estou-me a sentir desorganizado mentalmente, porque qualquer uma destas experiências é um trigger para a alimentação. Qualquer uma. Qualquer uma. Por isso, tentem...
Utilizem a respiração diafragmática, foi algo que nós não falámos, que eu não falei há bocadinho. Mas estão-se a sentir estressados, criam um momento de pausa entre o stress e a alimentação. Respirem, foquem-se na vossa respiração. A respiração diafragmática é quando nós imaginamos que temos um balão na barriga e quando nós inspiramos, nós enchemos esse balão, ok? A barriga vem para fora e quando expiramos, esse ar sai do balão, então a barriga vem para dentro. Tentem experimentar um bocadinho esta estratégia, respirem e, acima de tudo, percebam o que é que está a acontecer. Porque eu costumo dizer isto aos meus pacientes: ninguém é tolinho, ninguém é maluquinho. Se alguém está a sentir-se mal, tem uma razão para isso. Só que nós raramente damos espaço a nós próprios para percebermos o que é. E então agimos logo no imediato, ou ignoramos e continuamos a trabalhar. E não, pronto, não tenho tempo agora para isto, não tenho tempo para ficar triste, bora lá. Mas há um problema e nós convém tentar identificá-lo. Exatamente. E se calhar uma dica muito prática para pessoas que estejam nesta situação em que ainda assim a alimentação é algo que não nos dá grande prazer, não é? Ter alimentos que tenham alta densidade energética e nutritiva, ou seja, por exemplo, imaginem um iogurte proteico de beber, não é? É algo fácil para mim, eu consigo garantir os nutrientes sem o meu cérebro quase a perceber que eu vou estar a comer uma grande quantidade de alimentos. Se nós conseguirmos alimentar com pequenas quantidades, mas garantindo esse aporte. Mas tudo depende, não é, dos objetivos, portanto isto se calhar devia ser algo analisado em psicoterapia e também na consulta de nutrição. Caso a caso, não é? Isso é muito difícil nós... Sei lá, vocês fazem uma questão e apetece-me colocar 15 questões em cima da vossa. Ok, mas e no seu caso, no teu caso, mas ok, mas o que é que acontece? E depois aqui, depois ali, depois ali. Nós somos tão complexos, cada um de nós, que às vezes é muito difícil conseguirmos responder assim de uma forma standardizada, porque cada caso é mesmo um caso. Sim. Podemos só, para finalizar, só mais aqui uma questão que eu acho que é pertinente. E se calhar as outras, se quiserem nos enviar um e-mail para nós conseguirmos também responder de forma assídua, também temos todo o gosto, só para não nos alongar mais. Que eu acho que a minha alimentação é saudável e a minha saúde mental também. Poderia retirar algum valor de acompanhamento por nutricionista ou psicólogo? Falando aqui da parte da nutrição, a nossa autoeficácia, não é, em termos da nossa alimentação, é incrível. Toda a gente tem a percepção de ter uma alimentação super saudável. O que eu acho que é a diferença entre o pensar é o fazer diariamente, ok? É garantir que nós nestas situações de stress ou de situações diferentes que garantimos que a nossa alimentação continua a ser saudável. Eu acho que é sempre importante porque a nutrição e a alimentação saudável deve atuar de uma forma preventiva e não resolver problemas, ou seja, muitas pessoas vão à consulta de nutrição porque já têm excesso de peso, porque já têm diabetes, ou têm hipertensão, ou outro tipo de patologia, e nós devemos utilizar a nossa alimentação como forma de prevenção de doenças no futuro, para as tais doenças crónicas. E, portanto, eu acho muito importante ter o acompanhamento neste sentido, no sentido de prevenção e de promovermos a nossa saúde. A parte da saúde mental, eu tiro para ti, Rui, e... Sim, é uma pergunta que às vezes nos fazem, muito comum. A semana passada, tive um paciente meu que me disse que ele já faz terapia há 3 ou 4 anos. Ele disse-me: eu não percebo, ele cada vez que venho cá, acaba um buraco e sai minhoca. E o que é que eu queria dizer? É que há sempre coisas para se trabalhar. Ele que já faz terapia, ou seja, sintomaticamente está super controlado, ou seja, os motivos que o trouxeram à terapia não têm nada a ver com os motivos que o mantêm. Há sempre tanta coisa a descobrir acerca de nós próprios, tantas situações que nos vão acontecendo ao longo do nosso dia, da nossa semana, em que nós pensamos: porra, se calhar não geri bem isto. Porque é que eu reajo assim? Porque é que eu tenho este estilo assim de interação com os outros, de relações, whatever, não é? Por isso respondo com essa frase espetacular. E ontem tive muito engraçado, como disse assim: eu venho cá não é para ter alta. Ou seja, neste sentido de vou fazendo isto enquanto isto me fizer sentido, enquanto for importante para mim. Ou seja, às vezes não temos
estou a sofrer com ansiedade, estou a sofrer com perturbação obsessivo-compulsiva, comportamento alimentar, ou isto ou aquilo. Às vezes é autoconhecimento, é queremos saber mais acerca de nós próprios. Se me permitem, posso só responder aqui uma questãozinha aqui da Teresa, rapidamente. Que é, eu quando estou mais estressada com bolachas, depois digo que nunca mais faço isso, mas na verdade eu repito com frequência este erro. Trata-se de falta de vontade, como conseguir corrigir esta duplicidade. Falta de vontade eu acho que nunca se trata, porque nós, depois depende da abordagem de cada um, não é? Mas eu tendo a ser muito humanista, ou seja, eu acho que nós nunca temos vontade para estarmos mal, não é? Nós temos sempre vontade para melhorar, ou seja, dificilmente estamos mal por falta de vontade. Estamos mal porque, em algum ponto da nossa vida, não temos as ferramentas necessárias para estarmos melhor. Mas só o facto da Teresa ter colocado esta questão já indica que quer procurar essa ferramenta, não é? Eu quis responder esta pergunta, não porque tenho aqui a solução, Teresa, a solução é esta, mas porque lá está, para passar esta ideia de há tanta coisa aqui que pode estar alimentação como estratégia de regulação emocional, podemos estar a falar de padrões alterados do comportamento alimentar, de perfeccionismo, às vezes a Manuela falou do atribuir o valor moral à comida, às vezes atribuímos o valor moral do género, esta comida, este alimento é mau, não posso comer. E muitas vezes eu tenho pacientes com perturbações de comportamento alimentar que têm uma lista daquelas que vocês desenrolam, ela vai desenrolando, de alimentos proibidos, não é? E isto é péssimo, porquê? Porque se nós proibimos um determinado alimento, a vontade que vamos ter de o comer é exponencialmente maior e vai chegar a um ponto da nossa vida em que nós vamos estar tão em restrição que não vamos conseguir interromper o fluxo do comportamento e do apetite e vamos lá. Não estou a dizer, claro, Teresa, que este seja o seu caso, mas há muita complexidade. Não, acredito que não seja falta de vontade. Pode haver aqui alguns mecanismos que não estão tão conscientes, não é? Tão visíveis, que possam ser necessários tratar. Eu vou deixar só aqui o meu e-mailzinho para me calar aqui no chat, é só porque, pronto, como vocês querem, é mais fácil chegarem a vocês, mas estas duvidazinhas, se quiserem, caso a caso, individualmente, enviem-me um e-mail, eu tento ajudar na medida do possível. Eu gostei muito dessa expressão, ou seja, ninguém tem vontade de se sentir mal, não é? E às vezes também há aquilo que falaste sobre o burnout usado como um badge, não é? Também está um bocadinho associada à sociedade hoje em dia, né? Temos de estar sempre a melhorar-nos, temos de estar sempre a comparar-nos a outra pessoa. E eu também gosto muito da questão da psicoterapia para o autoconhecimento, né? Às vezes está tudo bem e nós não conseguirmos ser aquilo que nós ambicionamos ser. O que interessa é que conseguimos caminhar para lá e fazermos sempre o nosso melhor. Portanto, eu gostei muito dessa expressão. E sim, quando aumentamos aqui a restrição, e não afeta não só a nossos níveis de ansiedade, mas também a nossa vida social, não é? Nós começamos a receber essa lista enorme de restrição, nós pensamos, já nem sequer vou jantar com os meus familiares ou os meus amigos, porque eu sei que lá não vai ter nada que eu possa comer, então não vou. E fazemos aqui também um novo ciclo de isolamento, também dava para outro... Isso é muito comum, tanto comum e envolve tanto sofrimento para as pessoas, isolarem-se socialmente porque não podem, não conseguem sair de casa, porque se eu sair de casa, eu vou almoçar fora, eu sei que eles vão comer francesinhas, eu sei que eles vão comer isto, eu vou comer aquilo, e eu não vou conseguir comer, vou ficar com ansiedade extrema se eu tiver que o fazer. Vai ser muito difícil para mim dizer que não, comer outra coisa, e eu não vou. Exato. E semana após semana eu não vou. E depois, muitas vezes o que acontece, isto aconteceu há pouco tempo com uma paciente minha também, foi... De repente havia uma mesa de sobremesas, já não comia sobremesas desde 1983, havia uma mesa de sobremesas, não conseguiu dizer vou só comer esta, e claro que não conseguiu, isso nem era uma expectativa realista, mas depois vem todo o sentimento de culpa acoplado a isto, porque eu não me consegui controlar, eu comi demais, no dia a seguir vou lidar com esta culpa toda. E o problema não foi naquele... Se nós olharmos só para aquele momento, ok, o problema foi ter comido muito naquele momento. Não, o problema foi naquele ano em que ela se restringiu de determinados alimentos, não é? Isso levou àquele resultado. E, entretanto, o mundo fica também em figura de Pisa, como está aqui o Diogo Martins a dizer, e acho que faz todo sentido, porque o fruto proibido às vezes é o mais
apetecido e acaba por depois ter um impacto negativo no nosso dia-a-dia. Eu peço desculpa ter interrompido agora assim a conversa, que estava bastante Acho que é interessante, mas preciso, há que acho que é cumprir preciso, não, realmente ninguém vai horários almoçar. até mesmo do almoço, exatamente, o próprio horário é importante para esta gestão, e portanto deixar-vos aqui só com um obrigado final. Mais uma vez, obrigada Manuela, muito obrigada Rui, complementaram-se aqui perfeitamente neste webinar. Esperemos que todos estes participantes tenham gostado, que voltem, porque nós aqui somos um bocadinho também como os pacientes aqui do Rui, não vos queremos dar alta, portanto queremos que continuem por aí. E vamos ter já no dia 28 também, aproveitar para deixar novamente a nota, um novo webinar mais direcionado a profissionais de RH, sobre como transformar escritórios num local saudável através da alimentação e, portanto, deixamos aqui também esse convite. Pronto, esperamos que... Desculpa, Rui. Patrícia, desculpa, eu sei que já estás a terminar. Só porque houve aqui muitos comentários a falar de jejum intermitente. Eu só queria dizer só mesmo uma coisinha, que é jejum intermitente, pronto, é da vossa área, da Manuela, não é? Mas só isto, cuidado quando já existem questões do comportamento alimentar, quando já existem questões da saúde mental, por controlar, muito cuidado com o jejum intermitente, porque pode-vos virar a vida do avesso, está bem? Só nesses casos. O resto Sim. não sei. No geral, desde que seja feito um acompanhamento, se não souberem nada sobre... Eu não, acho que não Pois. abordamos aqui, porque era todo um outro Pois. Webinar. eu acho que também tem estado Pois. muito em voga, mas o jejum intermitente é mais complexo do que o que vocês veem nos artigos na net. Existem várias formas de aplicar e há pessoas que se adaptam e outras pessoas que não se adaptam. Portanto, é importante terem um acompanhamento caso queiram fazer, experimentar ou perceber se funciona para vocês. Não só nesses casos que o Rui falou, mas em todos, porque é uma mudança muito grande na vossa realidade e também depois pode acarretar aquelas alterações na vida social também, muitas vezes. Portanto, é preciso terem atenção a todos os vossos condicionantes e perceber se para a vossa realidade fará sentido. Há benefícios, mas também há cuidados a ter. Por isso, de forma assim muito rápida. Temos aqui pano para mangas para próximos webinars. E é uma coisa que queremos mesmo continuar a fazer. Portanto, o próximo, a Teresa está a perguntar como é que se podem inscrever já no próximo. Nós vamos comunicar nas nossas redes sociais, Teresa, depois sinta-se à vontade para partilhar com colegas e RH, para podermos realmente ter um impacto positivo na vossa vida. Portanto, agora, bom almoço. Comecem já a implementar algumas destas dicas na próxima refeição. Bom almoço e bom apetite. Obrigada a todos. Obrigada a todos.